18h01. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h04 na Paraíba, 6h04. Boa noite. Os destaques principais do programa de hoje. CPI da Covid. Auditor do Tribunal de Contas da União diz que documento citado pelo presidente Bolsonaro foi adulterado. E a cariação entre deputado e ministro é cancelada. Fundo de Garantia vai distribuir mais de 8 bilhões aos trabalhadores. Saiba no programa quem vai receber. Secretário diz que quem manda na segurança pública do Rio de Janeiro é o traficante Marcinho VP. O secretário de Administração Penitenciária foi preso hoje de manhã. Atuando também contra o presidente, o Senado está segurando a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. O Cidade em Revista já está no seu rádio, no seu celular, tablet, no computador, nas rádios Sertão e Camisa 10 e nas principais plataformas digitais. 18h05 na Paraíba. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Aproveite as ofertas da semana do Ideal. Café Três Corações, R$6,39. E no Clube Cliente Ideal, R$5,29. Ovos Avini de R$16,39 por R$12,99. Fígado de boi de R$17,99 por R$15,59. Creme dental Colgate Total 12 de R$8,49 por R$5,99. Lava-roupas brilhante de R$8,99 por R$6,99. Ideal Supermercados, é da nossa terra. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Giovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Giovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. O Ideal Supermercado tem mais de meio século de contribuição para a economia dos paraibanos. São 3 lojas para melhor servir a quem mora em Campina Grande e região. Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, o Lojão do Ponto de 100 Réis e agora a nova loja da Duque de Caxias ao lado da Feira da Prata. Faça a sua feira, as suas compras nos supermercados Ideal e economize de verdade. Supermercados Ideal, economia total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. São 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Alô, minha gente, boa noite, saudações sinceras. Espero que todos estejam tranquilos. Estamos terminando mais um dia de luta, mais um dia de trabalho. E vamos àquelas reflexões sobre as notícias mais importantes das últimas horas.
tudo aqui nesse programa, é claro que a maior parte das pessoas sabe, mas sempre tem algumas que duvidam, que contestam, isso é normal. Nós já dissemos aqui que a maior fonte geradora de energia neste país, qual é? É a água. A nossa principal matriz energética são as usinas hidrelétricas, ou seja, o homem faz um barramento do rio, forma-se um lago, colocam-se ali turbinas e as pessoas vão liberando a água para fazer as turbinas girar. Quem faz a turbina girar é a força da água. E quando essa turbina gira, são várias turbinas numa usina dessas, todas as turbinas geram a energia que chega à nossa casa. Aí veja você, na outra ponta, para fazer o tratamento dessa água, você vai utilizar energia. Vejam, a água gerou energia e essa energia é utilizada para mover equipamentos que vão fazer o tratamento da água. Por isso que amanhã nós teremos uma interrupção no fornecimento da água aqui em Campina Grande e várias cidades próximas. A CAGEPA, Gerência Regional da Borborema, está comunicando à população das cidades de Campina Grande, Queimadas, Barra de Santana, Caturité, Lagoa Seca, Alagoa Nova, São Sebastião de Lagoa de Roça, Pocinhos, Puxinanã e seus distritos, que vai interromper o fornecimento de água amanhã a partir das 8 horas, dia 18. Olha aí qual é o motivo. É a manutenção eletromecânica que será feita na estação de tratamento de Gravatá. A previsão de normalização de forma gradativa, ou seja, vai chegando aos poucos, é para as 8 da noite de amanhã. Então, é mais um motivo aí para que todo mundo entenda que a água gerou a energia e essa energia que vem pelas linhas de transmissão, ela é usada para tratamento da água e para impulsionar essa água nos canos que nós recebemos em nossas casas. Há um bombeamento que joga a água na pressão no cano para poder chegar, inclusive, nos lugares mais altos, onde a força da gravidade não consegue fazer chegar o líquido. Então, prepare-se, encha o que puder por aí, porque amanhã falta água a partir das 8 horas da manhã. Curioso, outro dia também eu falei sobre isso, é que, por exemplo, aqui onde eu moro, onde mora minha amiga Jovita Maranhão, onde mora Marivaldo, onde mora Emanuel Erivan, Dr. Gildo Lima do Nascimento, por aqui, Duval, nós temos digamos assim, nós somos beneficiados pela geografia. Naquela área do Cruzeiro, das Malvinas, onde a água chega primeiro, a água que vem da adutora de Boqueirão, das suas adutoras, quando eles fecham o fornecimento, trancam o fornecimento lá em Gravatá, ou mesmo lá no açude de Boqueirão, de onde partem os canos, o que é que ocorre? Onde a água chega primeiro, é onde falta água primeiro. E aqui nessa parte mais baixa de Campina Grande, nós estamos em Catolé, cercanias do Estádio Amigão, essa água vem escorrendo por força da gravidade dentro dos canos para essa região onde a gente mora. E muitas vezes, quando a falta d'água é prevista para acontecer num dia, é o caso de amanhã, a gente aqui nem sente a falta d'água. Porque a água que está dentro da tubulação, ela vem escorrendo para cá, e aqui é o último lugar onde falta água. Às vezes ela chega novamente sem que a gente tenha percebido que faltou. Entenderam? Isso por conta da força da gravidade que empurra, uma linguagem bem popular, a água para baixo. Ao contrário de Alto Branco, Bela Vista, Bairro das Nações, esses lugares mais altos, porque aí a água vai escorrendo, claro que para baixo, e os canos ficam vazios primeiro. Uma explicação assim bem rudimentar para que todo mundo entenda. É isso tudo para dizer que previna-se que amanhã vai faltar água aqui em Campina e nessas cidades todas que eu citei agora. Essas
essas coisas todas que eu tento explicar aqui para algumas pessoas, é muito mais fácil de qualquer um entender se for uma pessoa curiosa, basta querer. Tira um dia que for a Boqueirão, ou mesmo num dia normal, se estiver de férias, se tiver tempo, aí fala com o pessoal, pede para fazer uma visita à estação de tratamento de água de Gravatar. Aí você vai ver como é complexo o sistema. A água vem por onde ela passa, os produtos que são utilizados, por onde ela sai depois de tratada para vir para Campina Grande e o que fica de sujeira lá. Eu fui olhar tudo isso, curiosidade mesmo. Da mesma forma como a energia é gerada. Eu pago, eu quero lá saber, bom, o interesse é seu de querer saber ou não. Agora, a gente sabendo, não é que você vai ter conhecimentos de um engenheiro, nada disso, é você saber o princípio básico. É assim que acontece. Aí você jamais fará determinados comentários, você saberá fazer a diferenciação entre falta de energia e o retorno da energia, falta d'água, retorno da água, essas coisas todas que a gente fala por aqui. Horas e 18 minutos na Paraíba. A CPI da Covid retomou seus trabalhos hoje e levou para lá um cidadão chamado Alexandre Marques. Ele vem a ser um auditor, um dos auditores do Tribunal de Contas da União. E esse rapaz disse que estava lá fazendo um rascunho, um trabalho, alguma coisa lá das suas funções, do seu mistério no Tribunal de Contas da União. Aí pegou esse documento e levou para casa. É uma história assim meio mal contada, sabe, que você fica querendo entender, mas não entende muito. Isso foi feito de forma aleatória, foi uma coisa que não estava prevista para acontecer, não foi planejada para prejudicar alguém ou beneficiar outrem. Eu fico sempre desconfiado, porque nesse nosso Brasil vocês sabem como é que as coisas sempre aconteceram e principalmente agora como é que elas estão acontecendo. Então, nada acontece por acaso, pelo menos esse é o meu modo de interpretar determinados acontecimentos da nossa contemporaneidade, ou seja, que estão acontecendo agora. Mas aí esse rapaz disse, resumindo tudo para você, o seguinte, que ele levou esse documento para casa, quando chegou em casa, entregou ao pai dele. Aí o pai é amigo do presidente Bolsonaro, pegou esse documento e levou para o presidente. O presidente recebeu e, segundo as suas palavras, ou o próprio presidente da República, ou alguém de dentro do governo, dentro do Palácio do Planalto, adulterou esse documento. Isso é uma acusação muito grave. Porque se um presidente da República, meu amigo Assis e Aretuza que estão me ouvindo, ele está perguntando se o Fluminense escapa, eu sei lá, está lá na rabeira, né? Acho que está na posição 16 entre os 20, é um time muito instável, né? E futebol, eu vivi muito tempo nisso, eu sei como é que funciona. Quando falta dinheiro, faltou carvão, falta futebol. Quando aparece o carvão, aí o futebol volta. Vocês não viram o Flamengo, tomou de 4 do Internacional? É o FDD. O que foi que houve ali? FDD, falta de dinheiro. Pagou, os caras jogam. A mesma coisa está acontecendo por lá. Futebol do Rio, os caras, muitos entram ali só para se arrumar, para se organizar. Vocês não sabem como é? Olha a situação do Botafogo, do Vasco. E por aí vai. Puxem o histórico de Kleber Leite e de outros que passaram pelo próprio Flamengo, os milhões que entram e muitas vezes não tem dinheiro para pagar os jogadores. É uma situação danada. Pois bem, então o rapaz disse que o presidente ou alguém do governo adulterou esse documento. Se isso for verdade, é um caso de crime considerado grave. Agora, é a palavra dele contra, né? Não, porque o pai do rapaz, o pai do auditor é amigo de Bolsonaro, foi nomeado por Bolsonaro para um cargo na Petrobras e ele pegou esse documento, levou e entregou ao presidente. É uma história meio esquisita. Pois bem, mas o fato é que o presidente da República usou os argumentos desse papel no dia 7 do mês de junho, do mês de São João, para afirmar que um relatório feito pelo Tribunal de Contas da União
apontava que 50%, ou seja, metade das mortes atribuídas à Covid-19, teriam outras causas. O rapaz disse hoje que fez um levantamento de algumas informações públicas para provocar um debate junto à equipe de auditoria e que teria levado esse documento para o seu pai, no formato Word, quem mexe na internet sabe o que é isso, sem o cabeçalho com a logomarca do Tribunal de Contas da União. O pai do Alexandre Marques é colega de Bolsonaro desde a AMAN, ou seja, foram companheiros de turma na Academia Militar das Agulhas Negras. Trabalhou com o presidente no Exército. Segundo Alexandre, eles mantêm contato. E o seu pai teria entregue esse documento a Bolsonaro, que apresentou o levantamento atribuindo como sendo um documento oficial do Tribunal de Contas da União e já com a logomarca da instituição. Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram, em primeiro lugar, a realizar esse tal levantamento, o auditor afirmou que é papel do Tribunal de Contas avaliar a qualidade dos dados que são publicizados. Ele compilou informações do Portal de Transparência do Registro Civil, que é um site mantido pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, e depois reportou o achado aos colegas que, em conjunto, na plataforma do tribunal, descartaram que existisse suspeitas sobre um possível conluio para uma subnotificação de mortes, ou seja, de óbitos. Na conversa que tive com a colega, foi o que ele disse hoje, e que é aberta para toda a equipe, nós concordamos que seria impossível haver um conluio para, de forma deliberada, supernotificar os casos de Covid-19 no Brasil. Eu repito, é uma história extremamente mal contada, mas que dá pano para as mangas, dá manchete de jornal, dá manchete em telejornal, nas redes de televisão, dá manchete nos portais de notícias e é mais um, pelo menos até agora, crime, entre aspas, atribuído ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Araújo Neto chama de Titio Bolson. São 6h24. Agora, a CPI havia marcado para amanhã, quarta-feira, dia 18, uma acariação entre aquele deputado mala 171 chamado Luiz Miranda e o ministro hoje do Trabalho e da Previdência Social, Onyx Lorenzoni. Por quê? Porque no dia que aquele deputado foi para a CPI com o irmão, que é funcionário ou era funcionário do Ministério da Saúde, eles fizeram lá uma exposição dizendo que tinha levado dados ao presidente da República, uma história também um tanto quanto esquisita. E na mesma hora que tomou conhecimento, o ministro, que ainda estava, acho que na Casa Civil, não, na Secretaria-Geral da Presidência da República, ele deu uma entrevista mostrando que os papéis que o rapaz e o deputado irmão dele tinham mostrado seriam também papéis falsos, dados falsos. E aí Renan Calheiros, que é o relator da CPI, sugeriu que houvesse uma acariação. Para que é que são feitas as acariações? Uma pessoa tem uma versão aqui de um fato, outra pessoa apresenta outra versão, uma versão diferente. Isso normalmente ocorre nas delegacias de polícias, ou quando há inquéritos, o Ministério Público convoca as partes, ou o próprio Poder Judiciário, para passar a limpo. Porque se tem duas versões, uma versão é verdadeira e outra versão é falsa. Ou seja, alguém está mentindo, não é assim? Então a sugestão do relator, o grande senador, o suprassumo da honestidade, Carlos do Pastel, chamado Renan Calheiros, foi convocar os dois, ou convidar os dois, e botar frente a frente, cada um apresentando lá os seus documentos para ver qual era o mentiroso, ou qual é o mentiroso dos dois. Para o povo da CPI, já por antecipação, o mentiroso é o ministro. Mas o ministro disse que o mentiroso é aquele deputado que foi apresentado na Rede Globo, no Fantástico, um certo domingo, 19 minutos de matéria, mostrando que ele era um grande bandido internacional. E de repente ele foi mostrado como o grande artista, o salvador da República Federativa do Brasil. Aí quando foi hoje, não, semana passada, para contar a história bem direitinho, bem certinho, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, foi à CPI. Vocês lembram?
o que foi que ele disse, o que foi que ele fez lá. Lá para as tantas ele disse, olha, eu gostaria muito que essa CPI contribuísse, ajudasse a gente a vacinar, para que o Brasil saísse mais rápido dessa pandemia, porque atrapalhar, essa CPI já atrapalhou demais. Porque muitos fabricantes de vacina do mundo todo não querem mais negócio com o governo brasileiro, uma vez que todo mundo que vem vender vacina e que o governo brasileiro vai comprar, vocês dizem que é tudo ladrão. Aí vocês viram o que aconteceu, né? Levanta o presidente, levanta o relator, Randolfo deu um chilique, foi para lá, veio para cá, suspenderam a sessão, mandaram o homem embora. Então o medo do pessoal da CPI, qual é? É que o Onyx Lorenzoni chegue lá e chute o pau da barraca também. Chega e diga, olha, esse deputado, como a matéria mostrou na televisão, esse deputado é um bandido, é um estelionatário, ele hoje é deputado, sabe Deus por quê, ele aplicou golpes aqui no Brasil, aplicou golpes nos Estados Unidos e tal, e vocês estão dizendo que o cara é o mais honesto do mundo, e ele poderia levar vários documentos para mostrar isso, inclusive o vídeo da Rede Globo de televisão, que mostrou o cara como sendo um tremendo 171. Temendo isso, aí hoje, pelo amor de Deus, se trouxer para cá vai ser de novo um rebu daqueles. Cancela. Aí cancelaram a acariação, não tem mais. A CPI da pandemia, então, resolveu ouvir amanhã um senhor chamado Túlio Silveira. Ele é um advogado da Precisa Medicamentos, é uma empresa. É o representante legal da empresa na negociação daquela vacina indiana chamada Covaxin, da empresa Bharat BioNTech com o Ministério da Saúde. É bom lembrar, aqui o parênteses é meu, que essa vacina também não foi comprada, né? Foi suspensa a sua compra. A oitiva de Silveira, que atende a requerimento do senador Alessandro Vieira, que é de Sergipe, substitui a acariação entre o ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda, inicialmente prevista a acariação para amanhã. Senadores do comando da CPI avaliaram que a acariação não traria nenhum fato novo que ajudasse a CPI nas investigações. Eu já acho que levaria sim, porque naturalmente que o Onyx se preparou e ia levar vários documentos e um vídeo mostrando ao Brasil, porque muita gente não assistiu, e nem todo mundo que está me ouvindo agora, por exemplo, tem internet, tem computador para entrar no YouTube, e alguns têm celulares e nem sabem o que é isso, para ver a matéria que foi apresentada mostrando quem é Luiz Miranda. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, disse que senadores consideraram que essa acariação poderia ser mais um palco para mentiras como as do líder do governo, Ricardo Barros, na semana passada. Vocês vejam como a coisa é tendenciosa, porque ele poderia ter dito aqui, essa acariação poderia ser um palco de mentiras para os dois lados, para o deputado e para o ministro. Não, ele está dizendo que é só do ministro. Ou seja, a CPI passou para o Brasil que aquele Luiz Miranda é um homem de bem, é um cidadão que está acima de qualquer suspeita. Aí Randolfão disse hoje assim, festival igual a esse não parece bom repetirmos na CPI. A acariação não vai acontecer amanhã, a não ser que haja um fato superveniente. Não acho necessário nem remarcar essa acariação. Eles sabem por quê, é por isso que eu estou dizendo aqui. Porque quem for para lá, do governo, vai documentado e vai mostrar o outro lado da história. Agora, esse advogado que vai amanhã depor, ele já arranjou um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal. Alegou sigilo profissional. Mas aí o ministro Luiz Fux não aceitou e acatou apenas o pedido dele para que chegue lá e responda o que quiser. Se ele achar que alguma pergunta vai incriminá-lo, ele vai fazer como outros que lá já estiveram e disseram, senador, de acordo com a orientação dos meus advogados, eu vou ficar em silêncio. Então não acrescenta nada, eu apenas preciso repassar isso para vocês, para que todos entendam o que é que está acontecendo lá por Brasília. São 6h31. Para as pessoas que ficam mandando mensagens pelo Facebook nesse horário, fica muito difícil para que eu possa acompanhar, porque eu estou trabalhando aqui com 4 computadores, aí tem hora que um deles dá uma travada, se eu for mexer vai complicar tudo, eu vejo tudo depois do programa. Pelo WhatsApp fica mais fácil.
Agora, pelo Facebook, para voltar a tela, ir lá em cima, vir lá embaixo e mexer, fica muito difícil. Aqui eu já estou vendo no WhatsApp o meu amigo Gavião Piloto, Carlos do Pastel, Assis de Jericó, quem mais? Alexandre Moura, Durval Reinaldo, meu amigo Hermano, Marcos Farias de Esperança, Assis Amorim, o doutor Luiz Inácio, não é Lula, o ex-presidente não, é o advogado Luiz Inácio, está aqui em Campina Grande. Minha amiga Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro, Jorge Lopato, Dão Camelo, lá no Rio de Janeiro, Iguaba Grande, Marcos Soares, Soldado Teixeira, Aloysio 10 anos, são algumas das pessoas que já mandaram mensagem de que eu estou vislumbrando aqui no WhatsApp. Em Maceió, Toninho Borges está me ouvindo. Um abraço, amigo velho. Excelentes recordações de Maceió. Foi em Maceió, em 1983, olha o tempo que faz aí, que eu estreiei, meu amigo Pedro Paulo, dentista, na Rádio Borborema, num jogo no estádio Rei Pelé. E nós ficamos lá na casa de... Nós nos encontramos com Edson Paulino e outros campinenses que moravam lá em Maceió. Lembro bem que foi... Pedro Paulo está em Camalaú, está me dizendo aqui. Foi quando eu conheci o meu amigo Pirituba, Piracicaba, que trabalhou muitos anos na Rede Globo, estava lá em São Paulo, eita, aquele doidão que fazia o Globo Esporte, gente fina. Tem a fotografia que outro dia até eu coloquei na internet. Fomos as equipes da TV Borborema, Diário da Borborema e Rádio Borborema. Foi lá que eu conheci o Márcio Canuto. Vocês já viram, né? O Márcio Canuto deixou a Rede Globo, não deve ter se aposentado. Ele era narrador de futebol no rádio também. E viajamos com toda a direção dos associados para essa estreia da nova equipe esportiva. Foi no ano em que eu saí da Caturité e fui para Borborema, numa transação financeira que na época foi a maior já acontecida no rádio campinense. Márcio Canuto, né, Toninho? E aí, eu, Humberto de Campos, Geraldo Batista, Paulo Rogério, Nicolau de Castro, Rostan era meu repórter, Rostan Lucena, Juarez Amaral também foi, Afonso Marreiro, velho Afonso Boca de Lobo. Uma viagem inesquecível, muito legal. Estivemos na praia de Pajuçara. Um cidadão que era diretor dos associados em Maceió, chamado Aécio Diniz. Aécio nos recebeu na sua mansão, lá em Maceió. Foi lá que nós tomamos banho e trocamos a roupa, depois de um churrasco, almoço. Eu tenho que olhar no meu arquivo, viu, Toninho, qual foi o jogo. Sinceramente, é tanta partida de futebol no meu juízo que só olhando no arquivo. Recebi hoje algumas solicitações, alguns pedidos de amigos ouvintes para explicar, nem que seja de forma resumida, essa história do lucro do Fundo de Garantia, os lucros do FGTS, que será distribuído com quem tem em conta do Fundo de Garantia. É preciso entender primeiro uma coisa: quem nunca teve carteira assinada jamais teve Fundo de Garantia. Algumas pessoas passam para a cabeça de outras, desavisadas: ó, você tem fundo de garantia. Aí o sujeito vai para uma fila, chega na Caixa Econômica, faz zoada dentro da caixa, barulho, encrenca. Como é que você tem fundo de garantia se você não tem tempo de serviço nenhum na carteira assinada? Começa por aí. Depois, tem gente pensando que esse dinheiro, quando se diz assim, olha, o fundo de garantia vai distribuir mais de 8 bilhões de reais, bilhões com B de bola, com os titulares de contas. Aí o cara pensa que esse dinheiro vem todinho para ele.
Isso vai ser distribuído com todos os que têm conta no Fundo de Garantia no Brasil. Então, para algumas pessoas vai tocar 50 mil reais, para outros vai tocar 100. Depende do valor que você tem em sua conta lá do Fundo de Garantia por tempo de serviço. É preciso entender isso, para não criar um mundo de ilusão. E outra coisa, não é o dinheiro que você vai buscar na boca do caixa. Também tem isso. Esse dinheiro vai cair na sua conta. Você está empregado, tem sua conta no Fundo de Garantia. Aquilo que couber a você, 50 reais, 60, 30, 100, 200 mil, o que for, vai cair na sua conta. Você não vai sacar, não. Vai sacar dentro daquelas regras. Quando for demitido, quando se aposentar, se contrair uma doença grave, câncer, AIDS, essas coisas. Entenderam? Porque tem gente que está num mundo de ilusão, achando que vai receber. Já quer ir para a fila da Caixa Econômica hoje. Não tem nada disso. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço decidiu hoje que 8 bilhões 130 milhões de reais serão divididos entre os trabalhadores titulares de contas. Esse dinheiro, minha gente, não vai diretamente para o bolso de ninguém. E sim vai cair nas contas. O valor do lucro repassado é sempre referente ao ano anterior. Em 2020, ano passado, o lucro do Fundo de Garantia caiu 25% em relação a 2019. Na avaliação do Ministério da Economia, essa queda aconteceu por causa da pandemia da Covid-19, que resultou em um aumento do desemprego, além de muitas pessoas que fizeram um saque emergencial de até um salário mínimo, que foi permitido também no ano passado. Mesmo assim, o montante dividido entre os trabalhadores será superior ao de 2020, porque o Conselho decidiu repartir uma fatia maior dos resultados. Em 2020 foram 66,2% dos lucros. Esse ano, 96% dos lucros. A Caixa Econômica Federal informou que os depósitos nas contas serão realizados até o final desse mês. Após a distribuição do resultado, o valor passa a compor o saldo para fins de saque, como eu disse, de acordo com as regras estabelecidas, como, por exemplo, nos casos de demissão sem justa causa, aposentadoria ou término do contrato com prazo determinado, entre aquelas outras situações de AIDS, de câncer e por aí vai. Qual será o valor que as pessoas devem receber? São 8 bilhões 130 milhões de reais. Os valores serão calculados de acordo com o saldo que você tiver na conta, com o saldo que você possuía no dia 31 de dezembro do ano passado, fim do ano. Por exemplo, quem tinha R$1.000, presta atenção, se você no final do ano passado tinha R$1.000 na sua conta, sabe quanto é que vai aumentar? R$19. Estão vendo que é uma ilusão que foi criada. É pelo que alguns colegas informam nos programas de rádio de manhã, dá a entender que vai ser muito dinheiro. Não é. É uma participação nos lucros daquele dinheiro do fundo que foi aplicado. Para receber esse lucro, o trabalhador vinculado ao Fundo de Garantia precisa ter mantido saldo positivo na conta até o final do ano passado. Ou seja, quem estava com a conta zerada não tem lucro nenhum. Se ele não tinha dinheiro circulando, aplicado. Segundo o Tesouro Nacional, serão beneficiadas, olha só, 191 milhões de contas para receber 8 bilhões e pouco, como eu disse. No final de 2020, essas contas acumulavam um saldo de 436 bilhões e 200 milhões. Ou seja, se você tinha 1.000, vai receber 19 a mais. Se você tinha 10 mil, vai receber 190. Se você tinha R$100, vai receber R$1,90. Então, parem de sonhar, porque entre o sonho e o mundo real tem uma grande diferença. 6h41 agora. Pergunta que
vocês mandam pra cá, hein? Hoje, como diz Dr. Gildo Lima do Nascimento, vocês estão danados. Uma surra, quantas pisas são? Segundo o meu saudoso amigo Alonso Sapateiro, uma pisa são 17 surras. Então, quando o sujeito levar 17 surras, aí você considera que ele levou uma pisa. Pronto, está respondido. Estão sabendo o que aconteceu hoje de manhã no Rio de Janeiro? Estão? Se não estão, eu vou tentar explicar aqui também. 6h42, supermercados Ideal, economia total. Houve algumas prisões hoje de manhã no Rio, e você nunca diga assim, houveram algumas prisões, não, é houve. Pode ser 50, 100, é sempre houve. Então houve algumas prisões hoje de manhã no Rio de Janeiro, e entre os presos está o secretário de Administração Penitenciária do Rio, Rafael Montenegro. E por que o homem foi preso e os seus auxiliares também? É que as autoridades federais descobriram que ele estava negociando com os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Ou seja, para manter a calma nas cadeias, ele negociou com os chefes do tráfico que estão presos, para controlar o pessoal nos morros, nas favelas, nas ruas, e em troca disso, naturalmente, que ele concedia regalias dentro da cadeia, permitindo celulares, permitindo refeições diferenciadas, televisores, mulheres, e etc, etc, etc. Houve, inclusive, vejam só, uma visita do staff da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro a presos do Rio que estão fora do estado do Rio de Janeiro. Houve, inclusive, gravações de imagem e de som, ou seja, áudio e vídeo, de visita que ele fez ao presídio de Catanduvas, no Paraná, onde está o homem que, segundo ele, é quem manda na segurança pública do Rio de Janeiro, Marcinho VP. Vocês estão entendendo? O cara está preso nesse presídio federal do Paraná. E segundo o secretário de Administração Penitenciária do Rio, é ele quem manda na segurança pública do Rio de Janeiro, estando numa cadeia federal lá no Paraná. Preso pela Polícia Federal, o secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Rafael Montenegro, disse ao traficante Marcinho VP, que é o líder do Comando Vermelho, que ele é a pessoa mais importante da segurança pública do Rio de Janeiro. O homem foi preso hoje de manhã e imediatamente exonerado. Essa conversa dele com o traficante ocorreu durante uma visita que ele fez entre os dias 27 e 28 de maio desse ano ao Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, onde o Marcinho VP está preso. Na ocasião, o secretário Rafael Montenegro foi acompanhado dos subsecretários Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias, que também foram presos hoje de manhã, os três. As conversas foram gravadas por escutas ambientais mantidas pelo DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, lá no presídio de Catanduvas. E esses depoimentos, ou seja, essas escutas, as conversas gravadas, foram citadas na decisão da Justiça Federal, que autorizou as prisões hoje de manhã, depois do pedido do Ministério Público Federal. Na conversa com Marcinho VP e com outras lideranças dessa facção que comanda o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, o secretário negociou a volta deles para presídios do Rio. Ele disse diversas vezes, durante a conversa, que não havia problema se os criminosos continuassem dando ordens e controlando as comunidades de dentro da cadeia, e não se importaria se eles usassem celulares. Disse que, em troca, queria apenas que eles se comprometessem a não desestabilizar o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Ao argumentar nesse sentido com Marcinho VP, conhecido como presidente do Comando Vermelho, Montenegro disse reconhecer a importância do criminoso. Textualmente ele disse: a gente sabe que o Comando Vermelho, você é o frente, é o chefe do comando. Ninguém tem expectativa de que você vá para o Rio para largar a vida. A gente sabe.
A gente tem consciência dos compromissos que você tem com seus irmãos. A gente tem consciência do compromisso que você tem com a facção. Agora, a gente também sabe que você é um cara que no Rio pode baixar a poeira, disse o secretário. Na ocasião, Montenegro e seus subordinados, os 2 subsecretários, se reuniram com 10 maiores das lideranças do Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro. Os presos, conhecidos como Claudinho da Mineira, FB, Marreta, Tineném, Biscoito, Cadu Playboy, Massinho VP, Arafate, Trajano e Russão. Após a exoneração, hoje de manhã, o delegado da Polícia Federal, Vitor Poubel, assumiu a Secretaria de Administração Penitenciária. Em nota, o governo do estado do Rio de Janeiro afirmou que se compromete a auxiliar no aprofundamento das apurações sobre os crimes atribuídos ao ex-secretário. A advogada Paloma Gurgel, que defende o traficante Massinho VP, diz que ele é alvo de perseguição. Estão vendo aí? Aquela coisinha que a gente aqui no Nordeste sabe bem direitinho, que diz assim: se for deixando, aí os caras chegam devagarinho e vão tomando conta. No Rio foi assim, foram deixando, velho Brizola, de saudosa memória, aí foi deixando, Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, o resto da história vocês sabem. Hoje, de dentro dos presídios, os caras mandam, nas próprias palavras aqui do secretário, eles comandam a segurança pública do Rio de Janeiro de dentro da cadeia. São 18h48, faltando 12 para as 7. Pergunta de ouvinte: meu amigo Paulo, por que é que o senador Renan Calheiros não sabe fazer nenhuma pergunta na CPI? Ele escreveu aqui, nenhuma pergunta de cabeça. Ou seja, ele tem que ler, né? Acho que é isso que o ouvinte quer dizer. É verdade, ele leva as perguntas todas feitas, eu não sei se é ele que escreve ou é algum assessor, e na hora ele fica com uma caneta o tempo todo lendo as perguntas, às vezes até tropeça na leitura, o que prova que Renan não é esse supra-sumo que alguns estão dizendo ou estão achando, né? É meio devagar. Porque o sujeito, para fazer uma pergunta, tem que escrever a pergunta. Você pode escrever o tópico. Vou perguntar sobre água, luz, telefone, alguma coisa assim, só para lembrar. Agora, escrever a pergunta e ficar gaguejando ainda na hora de ler, o ouvinte tem razão, eu já observei isso também. Eu acho muito difícil essa CPI ainda levar alguém do governo Bolsonaro para lá, depois que o Ricardo Barros foi. Talvez nem o próprio Ricardo vá novamente, porque eles só querem ali quem diga o que eles querem ouvir. Complicado, né? Informe, por gentileza, o telefone da iluminação pública de Campina Grande. Esse número eu já passei várias vezes, mas é claro que as pessoas não têm obrigação de decorar, e nem todo mundo anota na hora, mas é fácil. Eu já tenho de cor. 3322-5594. 3322-5594. O nome do responsável é Renan Loureiro. Não é ele que atende, é sempre uma moça ou algum auxiliar. Mas o número é esse, 3322-5594. Queimou uma lâmpada no poste em frente à sua casa, na rua, está escuro, alguma coisa assim. É esse serviço que a Prefeitura de Campina Grande oferece. Tem duas situações aí para o Senado brasileiro resolver que dizem respeito ao governo Jair Bolsonaro. Primeira, recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República.
O presidente indicou ele para mais 2 anos. Para mais 2 anos. E a outra é a indicação do terrivelmente evangélico André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. E isso chegou no Senado e o Senado engavetou. Vocês vejam como está a relação entre os poderes lá em Brasília. Eu hoje cedo fiz um levantamento. Nenhum desses ministros que estão no Supremo, tem 10 lá, não é? Nenhum deles demorou tanto para o Senado marcar a sabatina e aprovar. Todos foram sabatinados em menos tempo do que esse tempo que já passou desde que Bolsonaro oficializou o nome de André Mendonça, com a saída de Marco Aurélio Mello, e o dia de hoje. Tem esse ranço, tem essa briga, tem essa confusão. O que os governistas estão dizendo é que Rodrigo Pacheco não é confiável, porque descobriram que o escritório de advocacia dos parentes dele, do qual ele já fez parte, né? Não está fazendo agora pela função que ele ocupa, é o escritório que está cuidando daquela ação do desabamento da barragem de Brumadinho, lá em Minas. Morreram 200 e tantas pessoas, vocês lembram? E é uma açãozinha pequena de 8 bilhões de reais, do tamanho desse lucro aí do Fundo de Garantia. E aí diz que o homem não quer se atritar de jeito nenhum com ministros do Supremo, porque essa ação tramita lá. E vocês sabem que um escritório desses famosos lá de Brasília, numa ação dessas, ele tem no mínimo honorários de 20%. Mesmo que seja 1 bilhão de reais, 20%, 200 milhões. Você imagina uma ação de 8 bi. Tudo bem que esse valor caia para 1 ou 2 bilhões. Imagine os honorários desse escritório. Aí foi pelo menos o que Roberto Jefferson disse, antes de ser preso, que Rodrigo Pacheco está tratando os ministros a pão de ló, por isso, porque ele tem interesse nessa ação lá no Supremo. Vocês vejam que quando o Senado, o Supremo, mandou ele instalar a CPI da Covid, ele instalou imediatamente. Não foi? Agora, ele já disse hoje que se Bolsonaro mandar pedido de impeachment contra o ministro, ele não bota para frente de jeito nenhum, vai para a gaveta. Então vocês estão vendo como é que a coisa está no Brasil. É tudo um jogo de interesse daqui, dali, de acolá. Quem lê a Constituição sabe que muita coisa, de todos os lados, está sendo violada. Passaram a não respeitar a Constituição, inventar coisa que não está escrito lá. Outras que estão, o pessoal desobedece. Virou essa bagunça toda que a gente está acompanhando. Mas deixa eu ver o que é que a imprensa nacional diz a respeito disso. Diante dos ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Poder Judiciário, o Senado decidiu segurar, engavetar a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Senadores disseram que a sabatina do ex-ministro de Bolsonaro pode ficar lá para outubro ou novembro, atrasando, portanto, todos os planos do Supremo Tribunal Federal. Sabe quando essa indicação de André Mendonça foi enviada ao Senado? No dia 13 do mês passado. Fez um mês, sexta-feira. Antes, portanto, do recesso parlamentar. Até o momento, porém, ela nem foi lida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E não está nos planos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que não é outro senão o amapaense Davi Alcolumbre, pautar a sabatina para os próximos meses. Estão vendo? Interlocutores de Alcolumbre disseram que ele pode agendar a sabatina lá para novembro. E olhe. Segundo esses interlocutores, Alcolumbre avalia que não há clima nesse momento para a tal da sabatina, diante dos ataques que Bolsonaro tem feito a ministros da Suprema Corte, para onde André Mendonça foi indicado. Já em relação à sabatina para analisar a recondução do procurador Augusto Aras para a PGR, Alcolumbre tem dito a interlocutores que pode pautá-la em breve, mesmo tendo sido enviada depois da indicação de Mendonça. A recondução de Aras é vista como garantida, já a indicação de Mendonça sofre muitas resistências no Senado. Só que agora, com os ataques de Bolsonaro ao Supremo, o ambiente piorou e o presidente da República corre o risco de ver a indicação rejeitada diante da atmosfera de conflitos entre executivo e judiciário. Rezem pelo Brasil.
façam suas orações pelo Brasil. Eu confesso a vocês que eu temo muito pelo que vai acontecer. A essa altura, eu não digo que pode acontecer, não. Eu prefiro dizer pelo que vai acontecer nesse nosso Brasil. 6h56. Paulo, diz aqui o ouvinte, por muito menos os brasileiros tomavam outras posições lá atrás. Você tem toda a razão. Agora, hoje a gente já não tem mais homens como antigamente, é preciso dizer isso também. Homens de sangue no olho, homens de decisões, homens de sim, sim, não, não. Está muito difícil isso hoje em dia. Hoje o povo assina 10 documentos e ignora os 10. Não vale nada uma assinatura mais. Antes bastava a palavra. Ai de quem quebrasse um trato, um acordo celebrado. Muitos morriam. A política, além de tudo, lá atrás, ela tinha as soluções tomadas na base da violência, o que não é bom. Agora, o povo cumpria a palavra. E quando alguém não cumpria, era excluído logo do sistema. Ou eliminado ou detonado. Hoje em dia, meu amigo, os caras não estão nem aí. O normal é você quebrar a palavra, como se diz. 18h58 na Paraíba, faltando 2 minutos para as 7h agora. Aproveite as ofertas da semana do Ideal. Oferta terça e quarta-feira verde. Tangerina nacional, quilo de 15,99 por 7,89. Abacaxi, unidade de 4,99 por 3,19. Maçã Turma da Mônica doce mel de 9,98 por 7,99. Batata inglesa, quilo de 5,99 por 3,79. Alface crespo e coentro, unidade, seta orgânicos, de 1,98 por 99 centavos. Repolho verde, quilo de 4,99 por 3,19. Ideal Supermercados. É da nossa terra. Aqui não tem racismo. Todo mundo convive numa boa. Nosso país tem gente de todo jeito. As frases não mudam. Infelizmente, a realidade também não. O racismo continua sendo uma marca no Brasil. E os afrodescendentes têm sim menos oportunidades de emprego, ganham salários menores e estão mais sujeitos à violência. O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Aprígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102.
981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h02 na Paraíba, 7h02 agora. O velho Hulk, o Gari de Alagoa Nova, passou aqui uma mensagem interessante. Ele, lembrando o saudoso prefeito e deputado Ivaldo Moraes, né, que nos deixou agora há pouco. Ele disse, certa vez, Ivaldo estava lá negociando politicamente com o pessoal. Aí o cara disse, eu dou minha palavra, doutor Ivaldo. Aí Ivaldo olhou para ele e disse, meu filho, de boca, só beijo e batom, viu? Vamos aqui pro papelzinho, você assina que fica tudo registrado, aí é melhor. Tinha toda a razão. Só que hoje os caras assinam, reconhecem a firma no cartório, botam um monte de carimbo e depois quebram, não cumprem. Tá desse jeito o Brasil. 7h03. Agora de quando eu estava no exército. Hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Mas na época eu fiz e ficou feito e acabou a história. Eu no quartel, trabalhando lá em Caicó, e minha mãe tinha uma casinha aqui em Campina Grande alugada. E o pessoal alugou e começou pagando direitinho, daqui a pouco deixou de pagar. Aí eu ligava para casa, a mamãe dizia, olha, eu não recebi o aluguel, aqui está uma dificuldade danada, e precisava daquele dinheiro os compromissos dela e tudo. Aí quando foi um dia, eu digo, eu vou aí resolver esse negócio. Aí fui. Cheguei lá, bati, fardado, naturalmente. Aí sai a mulher, a dona da casa. Cadê seu marido? Não, não está. A senhora me conhece? Não. Eu digo, eu sou filho do dono da casa. E a gente precisa receber o aluguel porque minha mãe depende desse dinheiro. Não, mas não sei o que, e lá vai e tal. Tá, tudo bem, eu vou dar um mês. 4 semanas aí para regularizar a situação. Se em um mês a situação não estiver regularizada, eu venho aqui com uma máquina daquela retroescavadeira e derrubo a casa. Pode ter quem tiver dentro. Aí fui embora. Não deu 15 dias, pagaram, regularizaram, depois entregaram a chave e foram embora. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas na época tinha que fazer. Porque tem gente que, você sabe, né, se aproveita da situação. Olha essa mulher lá de Sapé. Inventou aquela história da bolsa dos 40 e tantos mil reais. Então, hoje em dia, você tem que desconfiar até da sua sombra. Já expliquei para vocês qual é a minha metodologia para ajudar alguém quando eu posso. Eu prefiro ajudar alguém que eu conheça, que eu saiba que realmente está necessitada, por causa das enroladas que tem hoje em dia. Certa vez eu estava num determinado ambiente, chegou um cara que eu já conhecia de vista, não sabia nem o nome, mas eu conhecia, e uma choradeira danada, dizendo que tinha uma criança passando fome, não tinha o leite para fazer o mingau lá da menina, a papa, não sei o quê. E eu comprei um saco desse leite em pó que tem hoje, ninho, sei lá o quê. Isso na época foi R$18 e dei para o sujeito. Quando ele saiu, aí uma pessoa me chamou e disse, olha, esse leite que você deu a ele agora, ele vai vender ali por R$10 e comprar droga, comprar cachaça. O meu negócio, se ele faz isso todo dia, porque você não me avisou antes? Não deu para chegar perto, deu vontade de eu sair e matar o sujeito, mas ele já tinha desaparecido. Então, a partir desse instante, como dizia minha avó, eu fiz uma cruz e eu não ajudo a ninguém que eu não conheça. Quando eu puder ajudar, porque nem todo dia você pode estar ajudando
a todo mundo ou a alguém, porque você também tem os seus compromissos e suas coisas para resolver. Mas quando eu me disponho a ajudar alguém, eu procuro alguém que eu conheço, eu me informo de alguém que está precisando disso ou daquilo e vou lá olhar, entrego na mão da pessoa. Porque se você fizer como Araújo Neto também, Araújo Neto tem um negócio de, segundo o Wilson Siqueira me contou, Araújo Neto faz umas doações ao Criança Esperança da Rede Globo, todo ano. Uma promessa que ele fez com o Padre Cício. Aí ele faz a doação para o Criança Esperança. Eu já não faço. Não, mas eu sei lá se o dinheiro chega no final, na ponta. Não estou dando esse exemplo, que Araújo faz as doações lá. Então esse negócio de entrega a não sei quem que vai. Vem não sei quantos milhões de dólares de uma ONG lá da Alemanha, da Finlândia e da Noruega para as ONGs gastar na Amazônia, combatendo o fogo. Vai chegar já, viu? Olha aí, os Estados Unidos gastaram, entre outras coisas, com material bélico, os soldados morreram 20 e tantos mil americanos, gastaram não sei quantos trilhões de dólares, inclusive entregando dinheiro ao governo do Afeganistão. Cadê esse dinheiro? Chegou? Então sempre tem alguém que desvia no meio do caminho. Então não, se alguém me pedir uma orientação, eu digo, olha, entregue na mão de quem precisa. Não mande por ninguém. Porque a pessoa no meio do caminho pode desviar e esse dinheiro pode chegar pouco, uma parte, ou pode nem chegar ao destino que você queria. Por motivo superior, só agora eu estou ligando na camisa 10. Eu vou chorar de tristeza, não faça isso. Dr. Gildo Lima do Nascimento. Brincadeira, Gildo, mas pode ouvir o programa depois. Se tiver tempo e quiser ouvir, eu mando para todo mundo daqui a pouco. 7 horas e 8 minutos. O que foi que o prefeito Bruno Cunha Lima assinou hoje? Foi um decreto, minha gente, flexibilizando, porque a situação melhorou, né? O prefeito, por exemplo, ele ampliou para até 300 pessoas o público máximo para realização de eventos aqui em Campina. Está melhorando, né? É bom a gente dizer o seguinte, Campina Grande vacinou 80% da população vacinável. O que é a população considerada vacinável hoje? De 18 anos para cima. Então Campina já vacinou cerca de 85, 87 mil pessoas. Ninguém pode facilitar e nem deve facilitar. Mas aos poucos, com os cuidados, a gente precisa ir fazendo com que a vida vá voltando ao normal. Não como era, ainda não é tempo disso. Ainda não é hora. Mas o que o prefeito está fazendo é isso. É se reunindo com os comerciantes, com os promotores de eventos, né, para aos pouquinhos ir tentando normalizar. E Bruno Cunha Lima disse hoje que daqui a mais umas 2 semanas ele vai apresentar um plano paulatino de retomada das atividades econômicas baseado em 3 princípios: previsibilidade, planejamento e segurança jurídica. Tem setores aí que vocês sabem que foram os mais afetados pela pandemia. A gente ficou 2 anos sem fazer o São João. Eu estou vendo Rio de Janeiro, Réveillon desse ano, mas Carnaval, e a variante Delta chegando lá e matando um monte de gente, infectando um monte de gente, e o povo pensando em festa. Aí não dá, né? Primeiro pensar na saúde, em evitar mortes. É que eu tenho mais aqui. Falta d'água, já falei, amanhã, de 8 da manhã a 8 da noite. Rodrigo Martins, boa noite. Eu sou microempreendedor individual. Qual é o prazo para regularizar a minha situação? Meu amigo, hoje de manhã eu li sobre isso. O prazo é até o último dia desse mês de agosto, dia 31. Hoje nós temos no Brasil, arredondando, 12 milhões de microempreendedores individuais, os chamados MEI, M-E-I. Vocês sabem quantos estão inadimplentes com a Receita Federal? 4 milhões, ou seja, 1/3. E é uma mixaria que esse povo paga por mês. R$50, R$60. Mas se você não tem dinheiro, R$50 passa a ser muita coisa. Então quem não regularizar, segundo o governo, quem não regularizar a situação até o fim desse mês, tem o CNPJ cancelado, deixa de ser MEI e fica negativado. Fique logo sabendo que o CPF fica sujo. Tem que regularizar. Vai lá, negocia na Receita, parcela se puder,
não sei bem como é. E as pesquisas, Paulo, meu amigo, as pesquisas vocês sabem como são, tem para todos os gostos, né? Um dia sai Lula na frente, no outro dia sai Bolsonaro na frente, e a pesquisa melhor vai ser na urna no ano que vem, se a gente tiver eleição. Mas por que você está dizendo isso? Que eu não sei se vai ter. Eu acho que esse negócio pipoca daqui para lá. Não sei como. O que mais? Reforma do imposto de renda, Paulo. A Câmara já votou, está previsto para hoje. Hoje é até meia-noite. Até agora não tem resultado sobre isso. E as motos que o governador disse que ia perdoar as dívidas? Está valendo. Está valendo. Agora, nem todo mundo vai poder. Porque isso é a coisa mais fácil do mundo da gente compreender. O ouvinte pergunta aqui: o Hospital da FAP é uma instituição séria? Eu faço uma doação mensal. Bom, até prova em contrário para mim é. O Hospital da FAP, o Hospital Laureano, são hospitais, né, que tratam pessoas com câncer. Às vezes que eu precisei do Hospital da FAP, tudo bem, eu fui com plano de saúde e tal, mas eu fui muitíssimo bem atendido. Foi o hospital onde eu fui melhor atendido em Campina, foi no Hospital da FAP. Já estive na Santa Clara, estive no Tagino, mas para a doença que eu estava, na época dengue, o Hospital da FAP foi o local que me acolheu e me tratou. E quando eu tive problema de cálculo renal, o meu santo protetor aqui na terra foi o doutor Luciano Holanda. Luciano colocou o Hospital Antônio Tagino à minha disposição e eu fui muitíssimo bem tratado, porque eu adoeci num feriadão e ele estava em Recife, mas ele orientou todo mundo aqui para cuidar de mim e o pessoal aliviou minhas dores. 7h13. Esse assunto aqui, meu amigo, deixa isso para lá. Ele fala sobre o desfile de determinados ouvintes em programas de rádio de manhã. O ouvinte diz assim: são as mesmas pessoas, com o mesmo papo, as mesmas palavras todo santo dia. O que é que eu faço? Não escute, meu amigo. Ponteiro de rádio, controle remoto, existe para isso. Mude. Eu contei aqui para vocês, a Rádio Jovem Pan de São Paulo inventou um programa durante as madrugadas, era de meia-noite às 4 da manhã, e eu ouvia toda noite, toda madrugada, porque era bom, acho que era Tamo Junto na Pan, linguagem assim de paulista, né? Tamo Junto na Pan. Eram 2 caras lá que apresentavam. Bom, rapaz, abrindo o telefone pra gente do Brasil todo. E aí levava especialistas em direito, em saúde e tudo. Um programa bom para quem estava trabalhando à noite ou sem dormir. Aí começaram a ligar as mesmas pessoas. Tinha um cara do Ceará que ligava toda noite, tinha outro da Bahia que era toda noite, um aqui do Sertão da Paraíba, as mesmas figuras. Resultado: a direção da rádio chegou e disse: tira do ar. Tira do ar, porque todo dia as mesmas pessoas estão ligando e querem conversar o tempo todo, tomaram conta do programa, e rádio não é feito para isso. Então, é mais ou menos isso. Mas olha, programa de rádio cada um faz do jeito que quer. Se o cara faz isso por conta própria ou porque o dono da rádio manda, então é política deles lá. Agora, o remédio é você não escutar. Se você está falando é porque está ouvindo. E para concluir por hoje, às 7h15, o ouvinte pergunta: radialista na política é uma coisa boa? Olha, eu tentei uma vez, não deu certo. E eu acho que foi muito bom para mim não ter dado certo. Porque é o seguinte: comunicador, radialista, apresentador de televisão, jornalista e tal, quando ele vai para a política, ele tem que tomar partido por um lado. Ele tem que ter um lado na política. Você não pode estar dos dois lados. Você não pode estar ao mesmo tempo no partido que é a situação e no partido que é a oposição. Você tem que escolher um lado. Escolheu um lado, queimou-se com o outro lado. Faz a campanha, briga, fala mal do adversário, entendeu? Encontra falhas, aí perde a eleição. Quando perde, você vai voltar para a sua profissão. Volta carimbado. Volta carimbado, queimado com o outro lado. Olha o caso aí do Nilvan, lá em João Pessoa. Ele era um sujeito que trabalhava pautado no equilíbrio, de repente precisou ir para um lado. Queimou-se com o outro lado, e o outro lado não é só aquele lado da política. É todos aqueles ouvintes, ou leitores, ou telespectadores que gostam daquele outro lado no qual ele não está. Aí você perde grande parte da audiência,
fica queimado, entendeu? Não é considerado mais uma pessoa equilibrada no sentido de ser imparcial, fica ruim. Se ganhar, tudo bem, vira político, vai cumprir o seu mandato. Quando perde, meu amigo, aí não tem mais jeito, porque deixou de ser comunicador, passou a ser um político. São 19 horas e 16 minutos, minha amiga Giovita Maranhão, meu amigo Herculano Filho em Brasília, querido Evandro Nogueira em Fortaleza, Ceará, e do outro lado do Brasil, Adílio Bezerra, sem esquecer o meu amigo Barbosa, da Eletrônica Barbosa em Esperança. Chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. Terça-feira, 17 de agosto de 2021. Um dia que jamais se repetirá. É o dia número 229 do ano que está indo embora. Lembro a todos vocês que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Em seguida, a gente vai acompanhar o desfile de excelentes músicas na Sertão FM e na Camisa 10. Encontro marcado com vocês amanhã ao meio-dia na televisão Itararé, no comentário político, e às 18 horas de volta com mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.